Adail Pinheiro consegue o perdão presidencial e vai ganhar a liberdade. O crime foi considerado sem grave ameaça ou violência. E a defesa garante que não vai parar até conseguir provar a inocência do ex-prefeito. Sobe para 65 o número de mortos no massacre do sistema prisional do estado. Turistas são assaltados na Ponta Negra por homens que estavam em um barco. E tem medalha olímpica para o Amazonas depois de quase 9 anos. Os detalhes agora, no A Crítica na TV. Boa noite. O ex-prefeito de Coari, Adail Pinheiro, condenado a quase 12 anos por exploração sexual de crianças e adolescentes e crimes de favorecimento à prostituição infantil, vai ganhar a liberdade. Ele conseguiu perdão presidencial para a pena. De acordo com o que diz a lei, os crimes de Adail são sem grave ameaça ou sem violência. Nossa equipe foi até o Ministério Público do Estado para entender o porquê desse perdão e dessa extinção de pena. Desde novembro do ano passado, o ex-prefeito de Coari estava em prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica. Mas nessa terça-feira, Adail Pinheiro conseguiu perdão da pena. Ele foi beneficiado por um decreto presidencial estabelecido em dezembro de 2016 pelo presidente Michel Temer. Adail atende a todos os requisitos exigidos no artigo 3º do Decreto 8.940, que concede perdão da pena nos casos de crimes praticados sem grave ameaça ou violência e quando a condenação não for superior a 12 anos. Adail também já havia cumprido 1/4 da pena e não era reincidente. O Ministério Público do Estado foi favorável à extinção da pena. Esses crimes, ele foi condenado no caput, na cabeça dessas tipificações, e nenhum deles tem o elemento da grave ameaça ou da violência. Agora, eles possuem na sua tipificação, em outros parágrafos, isso daí, só que o prefeito ele foi condenado no caput, na sentença que foi proferida na ocasião pelo Tribunal de Justiça, pela autoridade de lá do tribunal, o desembargador que proferiu a decisão. Apesar da extinção da pena, o processo envolvendo Adail Pinheiro ainda está em curso no Superior Tribunal de Justiça. Por isso, a defesa diz que não vai parar até conseguir provar a inocência do ex-prefeito. Esse é um caso típico de que o réu foi julgado pela capa e não pelo conteúdo do processo. O réu foi condenado porque na capa estava escrito que o réu se chamava Adail Pinheiro, mas de conteúdo não existe absolutamente nenhuma prova contra ele, porque em se tratando de crimes de exploração sexual, é necessário que existissem vítimas, e nesse processo não existe nenhuma vítima. Isso nós vamos provar e demonstrar à Justiça e à sociedade do Amazonas. Adail Pinheiro foi condenado em 2014 a 11 anos e 10 meses de prisão pelos crimes de favorecimento da prostituição, por induzir a satisfação de impulsos sexuais e por submeter criança ou adolescente à exploração sexual. Em maio do ano passado, o Tribunal de Justiça do Amazonas negou 2 pedidos de soltura. Em novembro, dias depois de ter sido transferido para o regime semiaberto, Adail passou a cumprir prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica. O ex-prefeito de Coari ainda responde a outros processos, mas da acusação de exploração sexual, ele está livre. Segundo o advogado de Adail, ele já está sem tornozeleira. E apesar de todas as denúncias dos supostos casos de pedofilia em Coari, Adail Pinheiro conseguiu escapar também da lei sancionada pela ex-presidente Dilma Rousseff em 2014, que trata a exploração sexual de crianças ou adolescentes como crime hediondo. Isso porque a lei se refere apenas ao artigo 218b do Código Penal, que não corresponde à condenação do ex-prefeito. No caso, Adail foi condenado em outros artigos de números parecidos e que tratam sobre o mesmo tema. E após ter tido a pena extinta, Adail Pinheiro publicou uma carta aberta em uma rede social. Em tom de desabafo, o ex-prefeito de Coari disse que as acusações fazem parte de ataques políticos. Adail disse também ter sido vítima de uma farsa. Segundo ele, as proporções de seu trabalho na administração municipal assustaram até líderes regionais.
e que, desde 2009, vem sofrendo ataques políticos, emocionais e físicos. Como se não bastasse a apreensão de andar pelas ruas, agora até um simples passeio pela praia merece um cuidado redobrado. O perigo pode vir do Rio. 3 turistas foram assaltados na Ponta Negra por homens que estavam dentro de um barco. Em dias de semana, o movimento na praia da Ponta Negra é menor. Cerca de 600 pessoas passam por aqui todos os dias. Alguns preferem as áreas mais afastadas. E isso pode ser um erro, porque leva ao risco de se tornar uma vítima de arrastões que estão vindo pelo rio, como ocorreu com 3 turistas que passaram por aqui. Segundo a polícia, o roubo aconteceu neste local. Os assaltantes chegaram pelo rio. 2 homens armados que levaram celulares, máquinas fotográficas e pertences pessoais de 3 turistas que estavam visitando a praia da Ponta Negra. O assalto foi registrado no 19º DIP. Por causa do roubo, a polícia vai intensificar a fiscalização no local. A viatura que percorre aqui a área, toda a orla da Ponta Negra, todo o calçadão da Ponta Negra, vai estar 24 horas. Você precisou da Polícia Militar, essa viatura vai estar aqui para atender você. E a Polícia Militar também colocou um número de telefone para fazer denúncias e registrar ocorrências na área da Ponta Negra. Anote aí, é o 98842-1663. Uma lanchonete foi assaltada por 3 homens no conjunto Castanheira, na Zona Leste. As câmeras de segurança registraram todo o assalto e quem tiver informações sobre os suspeitos pode ligar para o 181 da polícia. No município de Jutaí, este homem foi preso por ter matado o padrasto a facadas. Segundo a polícia, o suspeito é usuário de drogas e o crime ocorreu durante uma discussão. Moradores estão preocupados com o abandono de um monumento na entrada do Parque do Mindu, no bairro do Parque 10. O maior medo é que o local se transforme em um foco de proliferação do mosquito transmissor da dengue, da zika e da chikungunya. A Secretaria de Saúde do município informou que vai enviar uma equipe até o monumento do Parque do Mindu para verificar se existe focos do mosquito Aedes aegypti. Mas a prefeitura não nos respondeu sobre o abandono e a depredação do monumento. Um ciclista ainda não identificado morreu após ser atropelado hoje à tarde na Avenida Constantino Neri. De acordo com o Manaus Trans, o rapaz teria sido atropelado por um ônibus da linha 314, que trafegava no sentido bairro-centro. Testemunhas disseram também que ele teria caído da bicicleta antes do acidente. O Manaus Trans informou ainda que somente a perícia da polícia vai poder dizer o que realmente ocorreu no local. Mas os ciclistas já estão se mobilizando e vão fazer daqui a pouquinho uma manifestação no Parque dos Bilhares. Eles vão cobrar segurança e mais respeito no trânsito. Só no ano passado, 4 ciclistas foram vítimas de acidente no trânsito. E vamos falar de trânsito, vamos ver como é que está o trânsito agora à noite pelas câmeras do CIOP. A gente está dando uma olhadinha agora na Avenida Djalma Batista com a Darcy Vargas. Na pista da esquerda, os carros seguem sentido bairro. Ali a pista da direita, os carros seguem no sentido Aleixo. Então a gente vê aí que na pista da esquerda, no sentido bairro, o trânsito está um pouquinho mais intenso. Então, trânsito congestionado. Agora à noite, você vendo aí imagens da Djalma Batista com a Darcy Vargas, trânsito intenso nesse momento. Daqui a pouquinho tem outras imagens para você do trânsito na cidade. E no próximo bloco, a gente fala sobre a crise no sistema prisional do Estado. Subiu para 65 o número de mortos no massacre do dia 1º. E os agentes penitenciários que foram feitos reféns durante a rebelião do Compage querem indenização. Os detalhes já já.